Ele era o milionário mais temido da cidade. "Você é só uma serviçal", gritou para a faxineira, humilhando-a na frente de todos. O que ele não sabia? Ela era a verdadeira herdeira da empresa, trabalhando disfarçada para conhecer tudo por dentro. Na manhã seguinte, ela entrou com um elegante vestido preto, documentos na mão e anunciou: "Você está demitido." A cara dele, impagável. E você, de qual cidade está assistindo essa história incrível? Deixa nos comentários. Se inscrevam no canal e deixem o like para mais histórias de reviravoltas que vão te prender do início ao fim. Helena Mendes. Ajustou o crachá no uniforme cinza, respirando fundo, enquanto empurrava o carrinho de limpeza para dentro do elevador espelhado. O reflexo que a encarava de volta mostrava uma mulher de 32 anos, com olhos castanhos determinados, cabelos pretos, firmemente presos em um coque baixo e lábios apertados em uma linha fina. Ninguém percebia o quanto esse reflexo ocultava, especialmente não os executivos que mal a olhavam quando ela entrava em suas salas para recolher o lixo. A ascensão até o 42º andar da Torres em Vasconcelos Empreendimentos era sempre a parte mais difícil do dia. Ali, no último patamar do arranha-céu que dominava o horizonte de São Paulo, ficava o escritório do homem mais temido de toda a empresa, Augusto Torres, CEO e acionista majoritário, conhecido tanto por sua genialidade nos negócios quanto por seu temperamento explosivo. Dia especial hoje, não é? Valdir, o segurança de meia-idade que sempre cumprimentava Helena com respeito, interrompeu seus pensamentos. "Como assim?" ela perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. "Reunião anual dos acionistas. Todo o alto escalão está no prédio. Torres parece mais insuportável que o normal." Helena assentiu, sentindo o peso do pequeno pendrive oculto no bolso interno do uniforme. "Obrigada pelo aviso, Valdir." O elevador chegou ao 42º andar com um suave ding. Helena empurrou seu carrinho para fora, sentindo o carpete macio sob seus pés, tão diferente do piso frio da área de serviço. O andar executivo era um mundo à parte, painéis de madeira escura, obras de arte originais e o silêncio respeitoso que só o dinheiro consegue comprar. A sala de reuniões principal estava vazia, mas Helena podia ouvir vozes vindas do escritório de Torres. Ela começou sua rotina, esvaziando lixeiras com movimentos precisos e eficientes. Seus olhos, porém, captavam muito mais do que lixo. Memoravam documentos deixados sobre mesas, anotações em post-its, conversas sussurradas entre assistentes, estressados. Quando chegou perto da porta entreaberta do escritório de Torres, as vozes ficaram mais claras. "Os números não mentem, Augusto." A voz era de Ricardo Vasconcelos, o CFO. "O projeto Aurora está sangrando dinheiro. Números são interpretados por pessoas e pessoas cometem erros." A voz de Torres era afiada como uma navalha. "Ou você está insinuando que eu cometi um erro ao aprovar o projeto?" Helena se aproximou um pouco mais, fingindo limpar uma mancha invisível na parede próxima à porta. Seu coração batia acelerado, mas seus movimentos permaneciam calmos, metódicos. "Estou dizendo que precisamos reavaliar antes da reunião com os acionistas." Ricardo insistiu, sua voz traindo frustração. "Se apresentarmos esses números sem contextualizar, o único contexto necessário é que eu transformei esta empresa de um negócio medíocre em um império." Torres interrompeu. "Quando seu pai e meu pai comandavam juntos, a empresa mal saía do vermelho. Agora que estou no controle, a porta se abriu completamente e Helena se viu cara a cara com Augusto Torres, alto, impecavelmente vestido em um terno italiano azul marinho, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e olhos azuis que pareciam capazes de congelar o ar ao redor. Por um momento ele a encarou como se ela fosse invisível. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta veio como um chicote. "Desculpe, senhor. Estou apenas fazendo a limpeza de rotina", Helena respondeu, baixando os olhos como esperado de alguém. Em sua posição. Torres estreitou os olhos. "Há algo familiar em você." Helena sentiu seu estômago dar um nó, mas manteve a expressão neutra. "Trabalho aqui há 3 meses, senhor." Ele a examinou por mais um momento. "Termine rápido. E não toque em nada importante."
Ricardo apareceu atrás dele, lançando um olhar apologético para Helena. Augusto, precisamos concluir esta discussão antes da... Não na frente dos funcionários de baixo escalão, Torres cortou, gesticulando em direção a Helena, como se apontasse para um móvel inconveniente. Você é só uma serviçal, não? Deveria estar ouvindo conversas de negócios. Termine seu trabalho e saia. As palavras atingiram Helena como um tapa, não pelo insulto em si, mas pela memória que despertaram. A mesma frase, o mesmo tom de desprezo, anos atrás, em circunstâncias muito diferentes. Sim, senhor, ela respondeu com uma submissão que mascarava a tempestade interior. Enquanto os dois executivos se afastavam pelo corredor, Helena respirou fundo. 3 meses de preparação para este momento, pensou, sua mão tocando discretamente, o pendrive no bolso. Amanhã tudo muda. O que nenhum deles sabia, nem mesmo o perspicaz Augusto Torres, era que por trás do uniforme cinza e do coque austero se escondia a única pessoa capaz de destruir o império que ele tanto se orgulhava de ter construído. E ela tinha acabado de conseguir exatamente o que precisava para fazê-lo. 15 horas depois, Helena estava irreconhecível. O uniforme de serviço havia dado lugar a um vestido preto justo. Os cabelos soltos em ondas suaves emolduravam um rosto agora maquiado com precisão profissional. Em vez do carrinho de limpeza, ela carregava uma pasta de couro italiana e um ar de autoridade que parecia tão natural quanto a submissão do dia anterior parecia forçada. Sentada em seu apartamento de cobertura nos Jardins, bairro nobre que Augusto Torres jamais imaginaria que sua serviçal pudesse frequentar. Helena revisava os documentos uma última vez. A luz da manhã paulistana entrava pelas amplas janelas, iluminando o espaço minimalista e elegante que era seu verdadeiro lar. Todos os detalhes estão confirmados, Helena. A voz veio de Marcela Duarte, sua advogada e amiga de longa data. Uma mulher de 40 e poucos anos com olhos afiados e um histórico de nunca perder uma batalha legal. Os acionistas foram notificados de uma reunião extraordinária. Ninguém sabe o motivo, apenas que foi convocada pelo Conselho Administrativo. Helena sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. E Torres? Completamente no escuro. Ele acha que é apenas uma extensão da reunião de ontem. Marcela hesitou. Tem certeza que quer fazer isso assim? Poderíamos proceder legalmente sem o elemento teatral. Helena se levantou, aproximando-se da janela para contemplar a cidade que se estendia abaixo. Passei 10 anos procurando meu caminho de volta, Marcela. 10 anos desde que Torres convenceu meu pai que eu era apenas uma garota mimada, incapaz de assumir meu lugar na empresa. 10 anos desde que ele manipulou um homem doente a assinar documentos que me privaram da minha herança. Ela se virou, seus olhos agora duros como obsidianas. Ele me humilhou publicamente. A resposta precisa ser à altura. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de texto de Clara, sua informante dentro da empresa. Todos já estão na sala de reuniões. Torres está impaciente. Está na hora, Helena anunciou, pegando sua pasta. Lembre-se, Marcela advertiu. Enquanto entravam no elevador, mantenha o controle emocional. É exatamente o que Torres não conseguirá fazer. O trajeto até a Torres em Vasconcelos Empreendimentos foi silencioso. Cada mulher imersa em seus próprios pensamentos. Quando o carro executivo parou diante do imponente edifício de vidro e aço, Helena sentiu uma estranha mistura de ansiedade e calma. Era como se os últimos 10 anos de sua vida, os estudos em administração no exterior, os estágios incógnitos em empresas concorrentes, os meses de investigação minuciosa, tudo convergisse para este momento. Na recepção, o segurança Valdir arregalou os olhos ao reconhecê-la, apesar da transformação. Senhora Helena, eu não entendo. Ela sorriu gentilmente. Tudo ficará claro em breve, Valdir. Obrigada por sempre me tratar com respeito. No elevador, Helena respirou fundo. As portas se abriram no 42º andar, revelando o mesmo corredor que ela havia limpado no dia anterior. Desta vez, porém, ela o percorreu como se o lugar lhe pertencesse, porque de fato pertencia. Ao se aproximarem da sala de reuniões,
Helena podia ouvir a voz autoritária de Torres através da porta fechada. Marcela olhou para ela uma última, fez uma pergunta silenciosa em seus olhos. Helena assentiu, endireitando os ombros. A porta se abriu e o burburinho dentro da sala cessou instantaneamente. 20 pares de olhos se voltaram para as recém-chegadas. No centro da mesa comprida, Augusto Torres interrompeu sua fala no meio de uma sentença. Seu rosto uma máscara de confusão que rapidamente se transformou em reconhecimento e então em algo próximo ao medo. "Bom dia a todos", Helena pronunciou, sua voz clara e confiante preenchendo o silêncio atônito. "Peço desculpas pelo atraso." Ricardo Vasconcelos foi o primeiro a recuperar a compostura. "Senhorita, quem é você?" Torres, no entanto, já sabia. Helena podia ver nos olhos dele o momento exato em que as peças se encaixaram. "Eu sou Helena Mendes Torres", ela anunciou, enquanto Marcela distribuía pastas para cada pessoa na mesa. "Filha de Carlos Torres e legítima herdeira de 51% das ações desta empresa." Ela fixou seu olhar diretamente em Augusto. "E acredito que é hora de uma mudança na liderança." O rosto de Torres oscilou entre tons de vermelho e branco. "Isso é absurdo. Você é a faxineira, isso é algum tipo de fraude." Um murmúrio chocado percorreu a sala. Helena permitiu que o momento se estendesse, saboreando a confusão que havia criado. "Se os senhores abrirem as pastas à sua frente", ela continuou calmamente, "encontrarão documentação completa provando minha identidade e direito legal à propriedade majoritária da empresa fundada por meu pai e pelo Sr. Vasconcelos." Enquanto os executivos folheavam os documentos com expressões de assombro crescente, Helena manteve seus olhos fixos em Augusto Torres, o homem que tinha sido seu tio, seu tutor legal e, ultimamente, seu maior adversário. A cor havia desaparecido, completamente do rosto dele, substituída por uma palidez que destacava as linhas profundas de raiva que se formavam ao redor de sua boca. "Isso não vai ficar assim", ele sussurrou apenas para ela ouvir, inclinando-se sobre a mesa. "Você não tem ideia de com quem está mexendo, menina." Helena sorriu, um sorriso que não transmitia absolutamente nenhum calor. "Pelo contrário, tio Augusto, sou eu quem você nunca conheceu de verdade." "Isso é completamente irregular." A voz de Augusto Torres ecoou pela sala de reuniões. Ele havia se levantado, o rosto contorcido em uma máscara de indignação. Esta impostora aparece do nada, alegando ser alguém que desapareceu há uma década." Helena permaneceu perfeitamente composta, observando os rostos ao redor da mesa. Alguns dos executivos mais antigos a estudavam com crescente reconhecimento, especialmente Ricardo Vasconcelos, cujos olhos passavam repetidamente do rosto dela para um retrato na parede que mostrava Carlos Torres em uma idade mais jovem. "Senhorita Torres", Ricardo finalmente falou, sua voz cuidadosamente neutra. "Ou devo chamá-la de Senhorita Mendes? Compreenda nossa surpresa. A filha de Carlos Torres foi declarada desaparecida há 10 anos, logo após a morte dele. Não desaparecida. Senhor Vasconcelos", Helena corrigiu gentilmente, afastada. "Há uma diferença crucial." Ela abriu sua própria pasta, removendo uma fotografia antiga. "Esta sou eu aos 22 anos, ao lado do meu pai, na última celebração de aniversário dele antes de seu falecimento." A fotografia circulou pela mesa. Era inegável a semelhança. Mesmo com 10 anos de diferença, o rosto de Helena mantinha as mesmas características marcantes. DNA. Torres latiu de repente. "Vamos exigir um teste de DNA antes de qualquer decisão precipitada." "Já realizado." Marcela interveio, apontando para uma seção específica nos documentos distribuídos. "Os resultados estão na página 7, autenticados por 3 laboratórios independentes e validados judicialmente. Helena Mendes Torres é, sem sombra de dúvida, filha biológica de Carlos Torres." Um silêncio tenso se instalou na sala enquanto os executivos verificavam a informação. A expressão de Torres oscilava entre raiva e um pânico crescente. "Mesmo que você seja quem diz ser", ele finalmente argumentou, recuperando parte de sua postura confiante, "suas supostas ações
foram transferidas legalmente para mim após o falecimento de Carlos. Há documentos assinados. Helena assentiu, como se concordasse. Sim, existem documentos. Assinados por um homem sob efeito de fortes medicamentos para a dor nas últimas semanas de vida, sem a presença de um advogado independente. Ela fez uma pausa calculada. Documentos que transferiam todo o patrimônio que deveria ser meu para você, seu irmão mais novo. Bastante conveniente, não é? Sua insinuação é ofensiva e difamatória, Torres respondeu, mas seu olhar vacilou. Página 15. Marcela orientou os presentes. Laudos médicos do período, testemunhos da enfermeira particular e análise pericial das assinaturas, demonstrando inconsistências significativas com a caligrafia habitual de Carlos Torres. Isso é ridículo! Torres bateu na mesa. Estamos perdendo tempo com esta farsa quando deveríamos estar discutindo o futuro da empresa. Concordo plenamente, Helena respondeu, sua voz ganhando uma nova firmeza. É exatamente o futuro da empresa que me traz aqui hoje. Ela se voltou para os demais presentes. Senhoras e senhores, nos últimos 3 meses trabalhei disfarçada como funcionária de limpeza neste prédio. Não por necessidade financeira, obviamente, mas para entender verdadeiramente o que se tornou o legado do meu pai. Murmúrios surpresos. Percorreram a sala novamente. Helena continuou. O que descobri foi uma empresa sendo lentamente sufocada por má gestão, decisões impulsivas e um ambiente tóxico que está afastando nossos melhores talentos. Ela removeu um pendrive de sua pasta, conectando-o ao sistema de projeção da sala. Permitam-me mostrar alguns dados interessantes. A tela na parede se iluminou com gráficos e tabelas detalhadas, informações que Helena havia meticulosamente coletado durante seu tempo disfarçada. O projeto Aurora, por exemplo, ela disse, projetando uma análise financeira detalhada. Uma iniciativa pessoal do Sr. Torres, que já consumiu 140 milhões de reais sem apresentar qualquer retorno tangível. Torres empalideceu. Como você conseguiu esses números? Isso é espionagem corporativa. Não, tio Augusto. É diligência de uma acionista preocupada. Helena respondeu calmamente. Assim como minha análise do seu padrão consistente de contratar e promover apenas pessoas que não questionam suas decisões, independentemente de qualificações. Ricardo Vasconcelos observava a apresentação com interesse crescente, sua expressão revelando que muitas das informações confirmavam suspeitas que ele próprio já tinha. O mais alarmante, Helena continuou mudando para um novo slide, é a manipulação deliberada de informações apresentadas a este mesmo conselho. Comparem os relatórios oficiais do último trimestre com os dados reais. A diferença era gritante, números consistentemente inflados, projeções irrealistas, problemas sérios ocultados sob terminologia otimista. Torres levantou-se novamente, seu rosto agora vermelho de fúria. Chega! Não vou permitir que uma menina que passou a década inteira sabe-se lá onde fazendo sabe-se lá o que, apareça de repente para desestabilizar tudo o que construí. O que você construiu? Helena repetiu, sua voz perigosamente baixa. Esta empresa foi fundada pelo meu pai e pelo pai do Sr. Vasconcelos. Você era apenas um acionista minoritário até manipular um homem doente e roubar o que era meu por direito. Você não entende nada de negócios, Torres disparou. Você era apenas uma estudante de arte quando seu pai morreu. O que você sabe sobre dirigir uma corporação deste porte? Um sorriso sutil surgiu nos lábios de Helena. Bacharelado em Administração de Empresas pela Harvard Business School. MBA em Finanças pela London School of Economics. 5 anos de experiência em gestão de investimentos no mercado europeu. Fluente em 5 idiomas. Mas você não sabia disso porque nunca se deu ao trabalho de me procurar depois que me expulsou da vida do meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Torres parecia ter sido atingido por um soco invisível, sua arrogância momentaneamente substituída por uma confusão genuína. Senhoras e senhores, Helena dirigiu-se novamente ao conselho. Não estou aqui apenas para expor problemas. Tenho um plano detalhado para restaurar a Torres em Vasconcelos
ao patamar de excelência que meu pai imaginava. Ela fez um gesto para Marcela, que distribuiu outro conjunto de documentos. Um plano que preserva o legado da empresa enquanto a prepara para os desafios do futuro. Enquanto os membros do conselho folheavam o novo material com interesse visível, Augusto Torres recuperou a compostura. Seus olhos, agora calculistas, estudavam Helena com uma nova compreensão. A de um predador que subestimou sua presa e agora recalculava sua estratégia. Muito impressionante, sobrinha, ele disse, forçando um tom conciliatório que não combinava com a frieza de seu olhar. Claramente, você herdou a inteligência do seu pai. Talvez devêssemos conversar em particular, resolver esta situação familiar longe dos holofotes. Helena percebeu a tentativa de manipulação imediatamente. Ele queria tirá-la daquele ambiente, onde cada palavra era testemunhada por dezenas de pessoas. Queria retomar o controle da narrativa. Não há nada para discutir em particular, tio Augusto, ela respondeu, enfatizando deliberadamente o título, familiar. Meus advogados já entraram com ações judiciais contestando a transferência fraudulenta das minhas ações. O processo seguirá seu curso legal. Mas enquanto isso, ela fez uma pausa estratégica, seus olhos percorrendo cada rosto, na sala antes de se fixarem novamente em Torres. Gostaria de propor uma votação imediata do Conselho para afastamento temporário da atual presidência, com base nas evidências de má gestão e possível fraude apresentadas hoje. Torres ficou lívido. Você não pode fazer isso, segundo o Estatuto da Empresa. Artigo 17, parágrafo 3º, sim, ela pode, interveio Ricardo Vasconcelos, erguendo o documento que estava lendo. Havia um brilho de satisfação mal disfarçada em seus olhos. E considerando a gravidade das alegações e a solidez das evidências, eu apoio a moção e solicito votação imediata. Torres olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas expressões incertas ou abertamente hostis. Anos de gestão autoritária haviam-lhe conquistado obediência, mas não lealdade. Isso é um golpe, ele exclamou, sua voz subindo uma oitava. Vocês não podem... A moção está apresentada e apoiada. Helena o interrompeu, sua voz calma contrastando com o descontrole dele. Procedamos à votação. Enquanto os membros do conselho levantavam as mãos um após o outro, o rosto de Augusto Torres se transformava, da raiva ao desespero, e finalmente a uma resignação amarga quando o resultado se tornou inequívoco. Helena manteve sua expressão neutra, mas internamente sentia uma onda de emoções contraditórias. 10 anos de planejamento culminando neste momento. 10 anos, desde que seu tio a havia expulsado do leito de morte do pai, dizendo-lhe que ela era apenas uma garota tola, que nunca entenderia o mundo dos negócios. Agora, olhando para o homem derrotado à sua frente, Helena se perguntava se a vitória seria tão doce quanto havia imaginado durante todos aqueles anos de espera. A notícia se espalhou pela Torres em Vasconcelos como fogo em palha seca. Ao meio-dia, não havia um único funcionário no prédio de 42 andares que não tivesse ouvido alguma versão da história. A misteriosa herdeira havia retornado, Augusto Torres estava afastado, uma revolução silenciosa estava em curso. Helena observava a cidade pela janela panorâmica que agora era oficialmente sua. O escritório da presidência tendo sido transferido para seu uso após a votação do conselho. Ricardo Vasconcelos permanecia sentado à sua frente, ainda processando tudo o que havia ocorrido naquela manhã extraordinária. Devo admitir, ele disse finalmente, que sempre suspeitei que algo não estava certo com a maneira como Augusto assumiu o controle após a morte de seu pai. Carlos falava de você constantemente, planejava seu futuro na empresa. Então, de repente, ele supostamente mudou de ideia em seu leito de morte? Ricardo balançou a cabeça. Nunca pareceu verdadeiro, mas não tínhamos provas. Helena se virou para encará-lo. E mesmo assim você continuou trabalhando com ele por 10 anos. Não era uma acusação direta, mas o desconforto no rosto de Ricardo era evidente. Sobrevivência, ele respondeu simplesmente. Tenho família, responsabilidades e esperava poder limitar os danos que ele causava.
como com o Projeto Aurora? Ricardo assentiu. Entre outros. Seu tio tinha uma tendência a apostar alto em ideias grandiosas sem considerar todos os riscos. Helena voltou para a mesa, examinando os arquivos físicos que havia solicitado. O projeto será a primeira coisa a ser reavaliada. Precisamos de uma auditoria completa e independente. Os investidores ficarão nervosos. Ricardo advertiu. A Aurora foi anunciado como nosso grande diferencial para o próximo ano. Prefiro investidores, nervosos a investidores enganados. Helena respondeu, sua voz firme. Transparência será o novo padrão desta empresa. A porta do escritório se abriu após uma breve batida e Marcela entrou com uma expressão preocupada. Augusto Torres está na recepção, ela anunciou. Exigindo uma conversa, ele trouxe seus próprios advogados. Helena trocou um olhar com Ricardo, que parecia genuinamente surpreso. Isso foi rápido, ela comentou. Achei que ele levaria pelo menos um dia para reagrupar. Torres nunca foi de aceitar derrotas. Ricardo respondeu, levantando-se. Quer que eu lide com isso? Helena considerou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, esta é uma conversa que preciso ter. Ela se levantou, ajustando o blazer de seu traje. Mas agradeço sua oferta. Por favor, fique. Poucos minutos depois, Augusto Torres entrou no escritório como uma tempestade contida, seguido por dois homens de meia idade com expressões severas e pastas de couro idênticas. Seus olhos percorreram o ambiente, notando as pequenas mudanças que Helena já havia implementado, a remoção de seu retrato ostensivo, a reorganização da mesa, as plantas vivas substituindo as artificiais que ele preferia. Vejo que já se instalou, ele comentou, seu tom falsamente leve. Bastante presunçoso, considerando que sua posição aqui é temporária, na melhor das hipóteses. Helena indicou as cadeiras à frente de sua mesa. Por favor, sentem-se. Presumo que estes sejam seus representantes legais. Os advogados se apresentaram com nomes que Helena memorizou instantaneamente, enquanto Marcela se posicionava estrategicamente ao seu lado. O ar no escritório parecia carregado de eletricidade estática. Vamos direto ao ponto, Torres declarou, ignorando as formalidades. Suas alegações são sensacionalistas e suas provas não sobreviverão a um escrutínio judicial adequado. Estou preparado para oferecer um acordo. Helena ergueu uma sobrancelha genuinamente curiosa. Estou ouvindo. Um dos advogados abriu sua pasta, removendo um documento. Propomos um acordo confidencial. O Sr. Torres reconheceria sua identidade como Helena Torres e seu direito a uma parte das ações da empresa, digamos 15%. Em troca, você retiraria todas as alegações de fraude ou má conduta e renunciaria a qualquer reivindicação adicional. Helena pegou o documento, fingindo examiná-lo com interesse. 15%, ela repetiu pensativamente, quando legalmente tenho direito a 51%. Sua reivindicação legal é contestável. O segundo advogado interveio. O processo pode se arrastar por anos, custando milhões em honorários e prejudicando irreparavelmente o valor da empresa. Para não mencionar sua reputação pessoal, Torres acrescentou, inclinando-se para a frente. Você realmente quer que o mundo saiba que passou 3 meses fingindo ser faxineira? Que tipo de comportamento é esse para uma suposta executiva séria? Helena manteve uma expressão impassível, embora internamente notasse a tentativa de intimidação. O tipo de comportamento de alguém que valoriza compreender sua empresa de baixo para cima, não apenas do topo para baixo. Poético, Torres zombou, mas os negócios não funcionam com poesia. Esta empresa precisa de estabilidade, continuidade. Concordo plenamente, Helena respondeu, devolvendo o documento sem assiná-lo. É por isso que assumirei imediatamente a liderança que me é de direito. A máscara de civilidade de Torres começou a rachar. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho conexões, parcerias, acordos que você nem sequer compreende. Se me remover agora, tudo desmorona. Então você não construiu uma empresa, Helena observou calmamente. Construiu um castelo de cartas. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis enquanto Torres lutava visivelmente para controlar seu temperamento. Este acordo é mais do
Que generoso. Ele finalmente disse, sua voz perigosamente baixa. Recusá-lo seria imprudente. Helena notou a ameaça velada, mas manteve-se inabalável. Tenho uma contraproposta, ela disse, abrindo uma gaveta e removendo seu próprio conjunto de documentos. Minha investigação não se limitou apenas à transferência fraudulenta das minhas ações. Também encontrei evidências perturbadoras sobre certas práticas contábeis nos últimos 5 anos. Ela deslizou uma pasta em direção aos advogados que hesitaram antes de abri-la. À medida que examinavam o conteúdo, suas expressões profissionais começaram a vacilar. Isso é, um deles começou, mas não conseguiu terminar a frase. Evidência de evasão fiscal sistemática, sim, Helena completou por ele, junto com documentação de fundos corporativos desviados para contas pessoais offshore. Eu ainda não decidi se entregarei essas informações às autoridades competentes. O rosto de Torres havia perdido toda a cor. Você está blefando, Helena sorriu levemente. Eu passei 10 anos me preparando para este momento, tio Augusto. 10 anos estudando, aprendendo, investigando. Você realmente acha que eu viria despreparada? Os advogados agora olhavam para Torres com expressões que misturavam alarme e reavaliação profissional. Minha contraproposta é esta, Helena continuou, removendo outro documento de sua gaveta. Você renuncia formalmente a todas as suas ações na empresa, aceitando uma indenização justa pelo valor de mercado atual. Em troca, eu não procedo com ações criminais relacionadas a estas irregularidades. Torres parecia um homem assistindo seu mundo desabar em câmera lenta. Você não pode me forçar a vender minhas ações. Não estou forçando, Helena respondeu tranquilamente. Estou oferecendo uma saída discreta para uma situação que, caso contrário, poderia se tornar extremamente pública e desagradável. Um silêncio tenso preencheu a sala, enquanto Torres encarava sua sobrinha com uma mistura de ódio e um novo sentimento que parecia quase como respeito relutante. Você tem até amanhã para considerar minha oferta, Helena disse, levantando-se, para indicar que a reunião estava encerrada. Depois disso, farei o que for necessário para proteger a empresa que meu pai construiu. Enquanto os homens se retiravam, Ricardo Vasconcelos observava Helena com uma expressão pensativa. Quando a porta se fechou, ele finalmente falou. Você realmente tem provas de evasão fiscal? Helena sorriu enigmaticamente. O que você acha? Ricardo balançou a cabeça, impressionado. Acho que subestimamos você. Todos nós. Um erro que meu tio não cometerá novamente. Helena respondeu, voltando sua atenção para os documentos em sua mesa. A batalha estava longe de terminar, mas a primeira rodada, indiscutivelmente, era dela. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, pintando o horizonte de arranha-céus com tons alaranjados, Helena finalmente permitiu-se um momento de pausa. As últimas 8 horas haviam sido um turbilhão. Reuniões improvisadas com executivos nervosos, ligações apressadas para tranquilizar investidores importantes e um desfile interminável de funcionários curiosos inventando desculpas para passar pelo escritório da presidência e dar uma espiada na nova chefe. Você deveria ir para casa, Marcela sugeriu, organizando a pilha final de documentos que haviam revisado. Foi um dia e tanto. Helena esfregou os olhos cansados. Ainda não. Tenho uma última coisa para fazer. Ela pegou seu telefone, discando. Um número que havia memorizado anos atrás. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Dona Conceição, é Helena. Ela fez uma pausa, sorrindo ao ouvir a exclamação de surpresa do outro lado da linha. Sim, estou de volta. Na verdade, estou no escritório do meu pai agora mesmo. Poderia me fazer um favor? Há uma caixa de documentos pessoais que deixei com você antes de partir. Acha que poderia enviá-la para cá amanhã? A resposta fez Helena sorrir novamente. Obrigada, eu também senti sua falta. Ao desligar, ela notou o olhar curioso de Marcela. Dona Conceição foi governã. Tá na casa da minha família por 30 anos, Helena explicou. Uma das poucas pessoas que permaneceram leais depois que meu pai morreu. Ela guardou algumas coisas para mim. Coisas que não queria que meu tio encontrasse. Que tipo de coisas? Marcela perguntou. Helena hesitou. Lembranças, cartas e talvez
Algumas pistas sobre o que realmente aconteceu nos últimos dias de vida do meu pai. Antes que pudesse elaborar, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Camila Prado, a chefe de recursos humanos, uma mulher elegante de 50 anos que havia trabalhado na empresa desde os tempos do pai de Helena. Senhorita Torres, ela disse, sua formalidade levemente suavizada por um sorriso genuíno. Perdoe a intrusão, mas achei que gostaria de saber. Todos os funcionários do turno de limpeza da noite foram informados sobre sua verdadeira identidade. Helena assentiu. E como reagiram? Com choque, como era de se esperar. Mas também... Camila hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Com uma certa satisfação, devo dizer. Especialmente aqueles que já tiveram encontros desagradáveis com o Sr. Torres. Se imagino, Helena respondeu, lembrando-se das inúmeras vezes que testemunhara Augusto tratando funcionários de escalão inferior como seres invisíveis. Por favor, assegure a todos que seus empregos estão seguros. Na verdade, ela refletiu por um momento, tomando uma decisão impulsiva. Por favor, organize uma reunião com toda a equipe de manutenção e limpeza para amanhã cedo. Quero falar com eles pessoalmente. Depois que Camila saiu, Marcela lançou um olhar questionador para Helena. Tenho certeza que você tem dezenas de questões mais urgentes para resolver do que se reunir com o pessoal da limpeza. Helena sorriu. Talvez, mas eles foram meus colegas por 3 meses. Merecem ouvir a verdade diretamente de mim. Ela se levantou, esticando os músculos tensos. Além disso, ninguém conhece melhor os segredos de uma empresa do que as pessoas que esvaziam as lixeiras e limpam os escritórios depois que todos vão embora. Quando finalmente deixou o prédio, já passava das 9 da noite. O saguão principal estava quase vazio, exceto por um grupo de seguranças e, para sua surpresa, Ricardo Vasconcelos, aparentemente esperando por ela perto dos elevadores. Senhor Vasconcelos, ela o cumprimentou. Pensei que já tivesse ido para casa há horas. Ricardo, por favor, ele corrigiu com um sorriso cansado. E eu poderia dizer o mesmo sobre você. Primeiro dia como CEO e já trabalhando até tarde? Há muito a ser feito, ela respondeu simplesmente. Eles caminharam juntos até a saída, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles. Sabe? Ricardo finalmente disse quando alcançaram a calçada. Seu pai ficaria orgulhoso do que você fez hoje. Helena sentiu um nó inesperado na garganta. Você realmente acha isso? Ricardo assentiu, seu olhar distante como se estivesse vendo um fantasma. Carlos sempre dizia que você tinha herdado o melhor dele, a inteligência, a determinação, mas também o melhor de sua mãe, a intuição, a empatia. Ele sorriu tristemente. Nos últimos meses de vida dele, quando Augusto já estava manobrando para assumir o controle, seu pai me disse uma vez, Ricardo, minha filha vai surpreender a todos um dia. Ela só precisa encontrar seu próprio caminho. As palavras atingiram Helena como um abraço há muito esperado. Por anos ela havia se perguntado se seu pai realmente acreditava nela, se ele teria aprovado suas escolhas. Obrigada por me contar isso, ela disse suavemente. Ricardo acenou para seu motorista que se aproximava. É apenas a verdade. E falando nisso, ele hesitou como se ponderando suas próximas palavras. Há coisas que você deve saber. Sobre a empresa, sobre seu pai, sobre seu tio, coisas que não estão em nenhum relatório ou documento oficial. Helena o estudou atentamente. Que tipo de coisas? História? Contexto? Ele suspirou. A relação entre seu pai e Augusto era complicada. Mais complicada do que a maioria das pessoas sabe. Antes que Helena pudesse questionar mais, o carro de Ricardo parou junto à calçada. Amanhã, ele prometeu. Após sua reunião com o pessoal da limpeza, podemos conversar propriamente. Helena assentiu intrigada. Ficarei esperando. Enquanto observava o carro se afastar, sentiu uma estranha sensação de que, apesar de seu meticuloso planejamento e investigação, ainda havia camadas da história de sua família que ela não havia descoberto. Segredos que talvez explicassem o comportamento de seu tio, a vulnerabilidade de seu pai, o verdadeiro motivo por trás de sua própria exclusão. Em seu próprio carro, a caminho de casa,
Helena permitiu que as emoções do dia finalmente a alcançassem. Exaustão, triunfo, vindicação, mas também uma pontada inesperada de vazio. Por 10 anos, ela havia se dedicado a este momento, a retomar o que era seu por direito e expor a traição de Augusto Torres. Agora que havia conseguido, uma pergunta perturbadora começava a se formar em sua mente. E agora? O que vem depois da vingança? Enquanto as luzes da cidade passavam em borrões pela janela do carro, Helena percebeu que, apesar de todo o seu planejamento para retomar a empresa, nunca havia realmente considerado o que faria uma vez que estivesse no comando. Havia se preparado para a batalha, mas não necessariamente para a responsabilidade que viria com a vitória. A empresa empregava mais de 5.000 pessoas. Milhões em contratos dependiam de decisões que agora seriam suas. O legado de seu pai estava em suas mãos. É isso que você queria, pai? Ela se perguntou silenciosamente, observando o reflexo do próprio rosto na janela escurecida. Ou apenas o que eu achei que queria? O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 4h37 da manhã, quando Helena finalmente desistiu de tentar dormir. Apesar do cansaço físico, sua mente se recusava a desligar, repassando repetidamente os eventos do dia e antecipando os desafios que viriam. Vestindo um roupão sobre o pijama, ela caminhou até a varanda de sua cobertura. A cidade ainda dormia, em sua maior parte, pontilhada por luzes esparsas e ocasionais faróis de carros. No horizonte, o céu começava a clarear imperceptivelmente, anunciando um novo dia. Helena respirou fundo, o ar fresco da madrugada. Em algumas horas, enfrentaria não apenas os desafios administrativos de assumir uma empresa do porte da Torres Vasconcelos, mas também o aspecto humano, explicar-se para pessoas que a conheceram como apenas uma faxineira e agora precisariam vê-la como a CEO. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era cedo demais para ser algo relacionado ao trabalho. Quando verificou a tela, sentiu um aperto no peito ao ver o nome do remetente. Laura. Acabei de ver seu nome nas notícias, então finalmente aconteceu. Estou orgulhosa de você, mesmo que não tenha me contado seus planos. Quer conversar? Laura Mendes, sua mãe. A mulher que havia dado a Helena seu sobrenome alternativo quando se separou de Carlos Torres, anos antes da morte dele. A mulher que havia respeitado a necessidade de Helena de desaparecer para executar seu plano, mesmo que isso significasse anos de contato mínimo. Helena hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Sua relação com a mãe era complicada. Não hostil, mas distante. Laura nunca havia entendido completamente a obsessão da filha em recuperar a empresa do pai, um homem que, na visão dela, havia escolhido o trabalho acima da família. Obrigada. Ainda processando tudo, podemos almoçar no fim de semana? A resposta veio quase imediatamente. Claro. Tome cuidado, filha. Você conseguiu o que queria, mas lembre-se do preço que seu pai pagou por aquela empresa. Helena franziu a testa, guardando o telefone sem responder. Típico de sua mãe, incapaz de oferecer apoio sem uma pequena dose de advertência. Mesmo agora, Laura parecia temer que Helena seguisse os passos do pai, deixando a empresa consumir sua vida como havia consumido a dele. Às 7h30, já completamente vestida e preparada, Helena chegou ao prédio da Torres em Vasconcelos. O segurança. Valdir a recebeu com um sorriso caloroso e um "Bom dia, dona Helena", que soava tanto respeitoso quanto amigável, uma combinação que ela apreciou imediatamente. Os funcionários da limpeza estão reunidos na sala de conferências do terceiro andar como solicitado, ele informou enquanto ela assinava o livro de entrada. Obrigada, Valdir. E obrigada por sempre ter sido gentil comigo, mesmo quando achava que eu era apenas uma faxineira. O homem pareceu genuinamente tocado. Minha mãe limpou casas a vida toda para me criar, dona Helena. Aprendi cedo que o trabalho não define o valor de uma pessoa. Helena sorriu, sentindo uma onda de afeição pelo homem. Sua mãe o criou bem. A sala de conferências do terceiro andar, muito menos imponente que a do 42º, estava cheia quando Helena entrou. Cerca de 30 homens e mulheres,
todos usando o mesmo uniforme cinza que ela havia utilizado nos últimos meses, voltaram-se para encará-la com expressões que variavam de curiosidade a admiração, passando por ceticismo. Reconheceu muitos rostos. Dona Zilda, a supervisora de idade avançada com olhos bondosos e mãos calejadas. Júlio, o jovem estudante que trabalhava meio período para pagar a faculdade. Marlene, mãe solo de 3 filhos que frequentemente fazia horas extras. Bom dia a todos, Helena começou, decidindo ficar de pé em vez de sentar-se à cabeceira da mesa. Primeiro, quero agradecer por virem tão cedo. Como se tivéssemos escolha, alguém murmurou ao fundo, provocando algumas risadas nervosas. Helena sorriu. Na verdade, vocês têm escolha. Sempre têm. E é sobre escolhas que quero falar hoje. Ela respirou fundo, organizando seus pensamentos. 3. Meses atrás eu escolhi trabalhar ao lado de vocês como Helena Mendes faxineira. Fiz isso não para espionar ou enganar, mas para entender verdadeiramente o funcionamento desta empresa, de baixo para cima, não apenas de cima para baixo. Ela fez uma pausa, observando as reações. Durante esse tempo, aprendi mais sobre a Torres em Vasconcelos do que em anos de relatórios financeiros. Aprendi sobre a cultura real, não a que está impressa em banners motivacionais. Aprendi sobre as dificuldades diárias, as pequenas injustiças, os processos ineficientes que complicam o trabalho de vocês. Alguns funcionários trocaram olhares surpresos. Claramente, não esperavam este tipo de conversa. Também aprendi sobre a dignidade com que vocês realizam seu trabalho, apesar de raramente receberem o reconhecimento merecido. Sobre como vocês formaram uma comunidade de apoio mútuo, compartilhando problemas e soluções. Helena se moveu para o centro da sala, querendo estar mais próxima do grupo. Agora que minha identidade verdadeira foi revelada, quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, nenhum de vocês perderá seu emprego por qualquer coisa que tenha dito ou feito na minha presença. Segundo, as mudanças que pretendo implementar na empresa começarão exatamente aqui, com melhorias nas condições de trabalho, salários e benefícios para todos os funcionários, especialmente aqueles em funções operacionais. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Terceiro, ela continuou. Estou criando um comitê consultivo de funcionários, com representantes de todos os níveis da empresa, e gostaria que 2 de vocês participassem. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Finalmente, Dona Zilda levantou a mão. Com todo respeito, Dona Helena, por que devemos acreditar em você? Os chefes sempre fazem promessas bonitas. Era uma pergunta justa, e Helena apreciou a honestidade. Vocês não têm razão para acreditar em mim ainda, Dona Zilda. Palavras são fáceis. Por isso não estou pedindo confiança. Estou pedindo uma chance de provar com ações que minhas intenções são sinceras. Ela removeu um envelope de sua pasta. Para começar, este memorando, que já foi aprovado pelo Departamento Financeiro, autoriza um aumento imediato de 15% para toda a equipe de manutenção e limpeza, retroativo ao início deste mês. Enquanto o envelope passava de mão em mão, as expressões na sala começaram a mudar. Não era apenas o aumento, significativo por si só, mas o gesto, o reconhecimento, que parecia tocar os funcionários. Nos próximos dias, Helena continuou, representantes de RH entrarão em contato com cada um de vocês para discutir outras melhorias que podemos implementar. Quero ouvir suas ideias, suas necessidades. Após responder a mais algumas perguntas, Helena concluiu a reunião, mas permaneceu na sala enquanto os funcionários saíam, muitos parando para apertar sua mão ou oferecer palavras de agradecimento. O último a sair foi Júlio, o estudante. Dona Helena, ele disse hesitantemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Júlio. Por que se importar conosco? Quero dizer, a senhora é rica, herdeira, poderia simplesmente ter assumido o controle e seguido o mesmo caminho do seu tio. Helena considerou a pergunta por um momento, porque durante esses 3 meses aprendi que uma empresa não é feita de contratos e planilhas, Júlio. É feita de pessoas. E o verdadeiro valor de qualquer organização está em como ela trata todos os seus membros.
não apenas os que ocupam as salas do último andar. Ela sorriu, lembrando-se de algo. Além disso, foi você quem me mostrou onde ficava o almoxarifado no meu primeiro dia, lembra? Pequenos atos de gentileza importam. O jovem sorriu, parecendo satisfeito com a resposta, e se retirou. Helena checou seu relógio. Ainda tinha 20 minutos antes de sua próxima reunião. Desta vez com Ricardo Vasconcelos. Enquanto subia para o quarto no segundo andar, refletia sobre como a mesma empresa podia abrigar realidades tão diferentes, o luxo e poder dos andares executivos e a rotina árdua das equipes operacionais. A disparidade não era apenas de salários, mas de visibilidade, de voz, de valor percebido. Isso vai mudar, ela prometeu a si mesma. Começando hoje. O que Helena não sabia era que, no mesmo momento, Augusto Torres estava em seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, ao telefone com um antigo aliado dentro da empresa, recebendo um relatório completo sobre os movimentos de sua sobrinha. Então ela já começou a comprar a lealdade dos funcionários de baixo escalão, ele murmurou tomando notas. Previsível, mas eficaz. O que mais? A informação que recebeu em seguida fez seus olhos se estreitarem. Sua sobrinha havia marcado um encontro privado com Ricardo Vasconcelos, o homem que conhecia todos os segredos da fundação da empresa, inclusive aqueles que Augusto havia trabalhado tão duro para manter enterrados. Mantenha-me informado. Ele instruiu seu informante antes de desligar. Com um suspiro pesado, Augusto abriu o cofre embutido em sua biblioteca, removendo uma pasta antiga marcada simplesmente como CT, as iniciais de seu irmão. Dentro, documentos amarelados pelo tempo contavam uma história que poderia destruir não apenas sua reputação, mas todo o legado da família Torres. Você quer guerra, sobrinha? Ele murmurou para o retrato de Helena que havia recortado do jornal daquela manhã. Então vamos ver até onde está disposta a ir para proteger a memória do seu precioso pai. O escritório de Ricardo Vasconcelos era um estudo em contrastes com o de Augusto Torres. Enquanto o ex-CEO preferia um ambiente austero e intimidador, Ricardo havia criado um espaço acolhedor, com estantes de livros cobrindo 2 paredes inteiras, uma pequena coleção de arte contemporânea brasileira e fotografias de família, discretamente dispostas entre prêmios profissionais. Café? Ele ofereceu quando Helena entrou, apontando para uma cafeteira italiana sobre um aparador. Por favor. Ela aceitou, observando com interesse uma fotografia em particular. Ricardo, muito mais jovem, ao lado de Carlos Torres e outro homem que ela reconheceu como o pai de Ricardo. A imagem parecia ter sido tirada na inauguração da primeira sede da empresa, décadas atrás. Os 3 mosqueteiros, Ricardo comentou, notando seu interesse enquanto servia 2 xícaras de café forte. Seu pai, meu pai e um sonho compartilhado. Helena aceitou a xícara oferecida. E meu tio? Augusto? Ricardo sentou-se, indicando uma poltrona confortável para Helena em vez da cadeira formal diante de sua mesa. Ele entrou mais tarde. Era muito mais jovem que Carlos. Quase 10 anos de diferença, não é? Helena assentiu. 8 anos e meio. Meu pai já estava consolidando a empresa quando Augusto ainda estava na faculdade. Exato. E essa assimetria sempre definiu a relação deles. Ricardo tomou um gole de café, parecendo organizar seus pensamentos. Seu pai era o primogênito, o responsável, o visionário. Augusto cresceu à sombra dele, sempre tentando provar seu valor. Não justifica o que ele fez, Helena observou. Um leve tom defensivo em sua voz. Não, certamente não justifica. Ricardo concordou. Mas talvez ajude a explicar. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo, não é o que dizem? Helena sorriu levemente. Então é isso que estamos fazendo? Conhecendo o inimigo? Estamos preenchendo lacunas, Ricardo corrigiu gentilmente. Há partes desta história que você desconhece, Helena. Partes importantes. Ele se levantou, caminhando, até um pequeno cofre embutido atrás de um quadro, um esconderijo tão clichê que quase fez Helena sorrir. De dentro, ele removeu uma pasta antiga, amarelada pelo tempo. Seu pai me deu isto para guardar, semanas antes de morrer. Disse que um dia você poderia precisar. O coração de Helena acelerou enquanto aceitava a pasta. Dentro,
encontrou documentos diversos. Alguns pareciam pessoais, outros corporativos. No topo estava um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia inconfundível de seu pai. Ele sabia, ela murmurou, sentindo um nó na garganta. Ele sabia o que Augusto planejava. Ricardo assentiu gravemente. Carlos sempre foi mais perspicaz do que as pessoas percebiam. Nos últimos meses, quando a doença se agravou, ele começou a notar mudanças no comportamento de Augusto. Visitas mais frequentes, interesse súbito em detalhes operacionais da empresa, conversas particulares com membros do conselho. Helena abriu o envelope com dedos trêmulos, desdobrando uma carta de 2 páginas. Enquanto lia as palavras de seu pai, escritas quando ele já sabia que não sobreviveria muito mais tempo, lágrimas começaram a embaçar sua visão. Minha querida, Helena, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas. Augusto sempre foi ambicioso, mas nos últimos tempos tenho visto algo mais obscuro crescer nele. Uma determinação de possuir o que construí, a qualquer custo. Perdoe-me por não ter sido mais direto com você. Temia que um confronto aberto, com Augusto, apenas o forçasse a agir mais rapidamente, antes que eu pudesse proteger seus interesses. Há algo que você precisa saber sobre seu tio, algo que nem ele mesmo sabe que eu descobri. A carta continuava, revelando um segredo que fez Helena arregalar os olhos em choque. Isso é verificável? Ela perguntou a Ricardo quando terminou de ler, sua voz pouco mais que um sussurro. Cada palavra, ele confirmou. Seu pai reuniu toda a documentação necessária. Está tudo aí na pasta. Helena folheou os documentos adicionais, sua mente trabalhando rapidamente para processar as implicações. Por que você não usou isso contra Augusto todos esses anos? Ricardo suspirou profundamente. As instruções de Carlos eram claras. Este material era para você, quando estivesse pronta, não para mim ou qualquer outra pessoa. Além disso, ele hesitou. Usar esta informação teria consequências além de Augusto. Poderia afetar a reputação da empresa, a memória de seu pai, talvez até você mesma. Helena fechou a pasta, sua expressão agora pensativa. Ele tem alguma ideia de que isso existe? Suspeito que sim. August o sempre foi paranoico com segredos. É provável que tenha vasculhado os pertences de Carlos após sua morte, procurando qualquer coisa que pudesse comprometê-lo. E agora ele deve estar se perguntando onde estão esses documentos. Helena concluiu. Exatamente. Ricardo inclinou-se para a frente. O que pretende fazer com essa informação, Helena? Ela considerou a pergunta cuidadosamente. O conteúdo da pasta era uma arma poderosa, possivelmente devastadora para Augusto Torres, mas seu pai havia sido claro na carta. Não use isto para destruir, mas para proteger o que construímos. Por enquanto, nada, ela finalmente respondeu. Isto é um seguro, uma proteção contra qualquer tentativa de Augusto de recuperar o controle. Ricardo pareceu simultaneamente aliviado e impressionado. Seu pai estaria orgulhoso. Ele sempre dizia que a verdadeira liderança não está no poder que exercemos, mas no poder que escolhemos não exercer. A reunião foi interrompida por uma batida urgente na porta. Era Camila Prado, a chefe de RH, com uma expressão preocupada. Desculpem a interrupção, mas achei que deveriam saber imediatamente. Augusto Torres está no saguão, dando uma coletiva de imprensa improvisada. Helena e Ricardo trocaram olhares alarmados antes de se dirigirem rapidamente para a sala de conferências mais próxima, onde uma televisão já exibia a transmissão ao vivo. Augusto, impecavelmente vestido e com uma expressão de preocupação estudadamente sincera, falava para um grupo de repórteres, profundamente preocupado com o futuro da empresa que meu irmão e eu construímos, ele estava dizendo. Esta situação sem precedentes, uma suposta herdeira aparecendo após 10 anos de ausência, assumindo o controle sem qualquer transição adequada, coloca em risco não apenas nossos negócios, mas os empregos de mais de 5.000 funcionários. Uma repórter levantou a mão. Senhor Torres, o senhor está questionando a identidade de Helena Torres? Augusto adotou uma expressão ponderada. Não estou questionando quem ela é, mas sim sua capacidade e suas verdadeiras motivações.
Que tipo de pessoa se disfarça como faxineira para espionar uma empresa? Que tipo de líder começa seu mandato com decisões impulsivas e populistas, sem considerar as implicações financeiras a longo prazo? Helena sentiu o sangue ferver ao ouvir a menção velada ao aumento salarial que havia concedido à equipe de limpeza. Seu informante dentro da empresa havia trabalhado rápido. E o senhor tem alguma prova de má gestão? Outro repórter questionou. É cedo demais para apresentar evidências concretas. Augusto respondeu suavemente. Mas tenho sérias preocupações sobre decisões sendo tomadas com base em vinganças pessoais, não em sólidos princípios de negócios. O mercado já está reagindo. Nossas ações caíram 3% apenas esta manhã. Camila desligou a televisão, voltando-se para Helena com preocupação. Já estamos recebendo ligações de funcionários ansiosos e de alguns clientes importantes. Helena permaneceu calma, apesar da tempestade interior. Ele está tentando criar pânico e instabilidade. É exatamente o que eu faria no lugar dele. Ricardo parecia impressionado com sua compostura. E como pretende responder? Por um momento, Helena considerou a pasta que ainda segurava. A arma nuclear que poderia silenciar Augusto Torres permanentemente. Seria tão fácil expor o segredo que seu pai havia descoberto, encerrar esta batalha antes mesmo que começasse realmente, mas não, haveria outro caminho. Marcela, ela chamou sua advogada pelo telefone, convoque nossa própria coletiva de imprensa para daqui a 1 hora e entre em contato com os 5 maiores clientes da empresa imediatamente. Quero falar pessoalmente com cada um deles antes que a poeira baixe. Desligando, ela se voltou para Ricardo e Camila. Augusto está jogando com medo e incerteza. Nós responderemos com transparência e confiança. Ele não vai parar por aqui, Ricardo advertiu. Eu? Sei, Helena respondeu, um sorriso determinado formando-se em seus lábios. E estou contando com isso. A sala de imprensa no térreo do edifício da Torres em Vasconcelos estava lotada. Jornalistas de todos os principais veículos, câmeras de televisão posicionadas estrategicamente e uma energia palpável de antecipação. Nos fundos da sala, Helena podia ver alguns funcionários que haviam descido para testemunhar o evento, incluindo Valdir, o segurança, e Júlio, o jovem da equipe de limpeza. Marcela se aproximou, fazendo os últimos ajustes no blazer impecável de Helena. Daina Reissa. Lembre-se, mantenha o foco nas suas qualificações e nos seus planos para o futuro da empresa. Não se deixe arrastar para ataques pessoais contra Augusto. Helena assentiu, respirando fundo para acalmar os nervos. Não era estranha a apresentações públicas. Sua formação acadêmica e profissional a havia preparado bem, mas esta seria a primeira vez que enfrentaria a mídia como Helena Torres, a herdeira que retornou para reclamar seu legado. A narrativa era poderosa, quase cinematográfica, e ela sabia que os jornalistas estariam ávidos por cada detalhe dramático. Às 11 horas em ponto, Helena caminhou até o pódio, acompanhada por Ricardo Vasconcelos e Marcela. O burburinho diminuiu gradualmente, enquanto ela ajustava o microfone e encarava o mar de rostos curiosos. Bom dia a todos. Agradeço sua presença em um prazo tão curto. Sua voz era firme, projetando uma confiança que silenciou os últimos sussurros. Meu nome é Helena Mendes Torres, filha de Carlos Torres, fundador desta empresa. Estou aqui hoje para responder suas perguntas honestamente e dissipar quaisquer preocupações sobre a transição de liderança na Torres em Vasconcelos. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras iniciais fossem absorvidas antes de continuar. Mas primeiro, gostaria de abordar diretamente algumas declarações feitas esta manhã. Sim, trabalhei disfarçada como funcionária de limpeza nesta empresa por 3 meses. Não para espionar, como foi sugerido, mas para compreender genuinamente o funcionamento da organização que meu pai construiu, desde as suas fundações, não apenas do topo. Um jornalista levantou a mão imediatamente. Senhorita Torres, por que desapareceu por 10 anos? Onde esteve todo esse tempo? Eu nunca desapareci, Helena corrigiu calmamente. Após a morte de meu pai, fui efetivamente afastada da empresa e da vida que conhecia.
Decidi usar esse tempo para me preparar adequadamente para um dia retornar e assumir minha responsabilidade como herdeira de Carlos Torres. Ela projetou na tela grande atrás de si seu currículo acadêmico e profissional, diplomas de Harvard, ILSE, certificações financeiras, posições que havia ocupado, sob seu sobrenome materno Mendes, em empresas europeias respeitáveis. Nos últimos 10 anos, dediquei-me a adquirir as habilidades e a experiência necessárias para liderar esta empresa com competência e visão. Não retornei por impulso ou vingança, mas porque finalmente me senti preparada para honrar o legado de meu pai. Outro jornalista se manifestou. As ações da empresa caíram 3% esta manhã. Como responde às preocupações dos investidores sobre instabilidade? Helena sorriu confiante. Flutuações temporárias são esperadas em qualquer transição. Entretanto, já iniciei conversas pessoais com nossos 5 maiores clientes e investidores estratégicos. Todos expressaram confiança em nossa nova direção após compreenderem completamente a situação. Ela fez um gesto para Ricardo, que se adiantou para confirmar. Como CFO e membro do conselho há mais de 20 anos, posso atestar que a transição está sendo conduzida com total transparência e responsabilidade. O conselho votou unanimemente para apoiar a liderança de Helena Torres. As perguntas continuaram por mais 30 minutos, algumas incisivas, outras claramente provocativas. Helena respondeu a todas com calma e precisão, ocasionalmente recorrendo a Ricardo para confirmação de detalhes históricos ou financeiros. Quando a coletiva estava prestes a terminar, um repórter levantou uma questão que Helena havia antecipado, mas ainda assim sentiu como um golpe no estômago. Senhorita Torres Augusto Torres sugeriu que suas primeiras decisões como CEO foram impulsivas e populistas. Ele estava se referindo ao aumento salarial concedido aos funcionários de manutenção esta manhã. O silêncio na sala era palpável. Helena podia sentir os olhos de Júlio e dos outros funcionários presentes fixos nela, esperando sua resposta. Considero profundamente revelador. Helena começou, escolhendo cada palavra cuidadosamente, que melhorar as condições de trabalho dos funcionários que mantêm esta empresa funcionando diariamente seja considerado populista ou impulsivo. Ela deu um passo para o lado, abandonando o pódio para se aproximar mais dos repórteres. O gesto, não ensaiado, surpreendeu até Marcela. Durante os 3 meses em que trabalhei ao lado dessas pessoas, vi de perto a disparidade entre o que valorizamos em teoria e na prática. Vi funcionários dedicados trabalhando em condições que executivos não tolerariam por um dia. Vi talentos e ideias desperdiçados porque certas vozes nunca são ouvidas. Helena fez uma pausa, sua voz agora carregada de convicção genuína. Meu pai costumava dizer que uma empresa é como um organismo vivo. Cada parte afeta todas as outras. Quando ignoramos ou desvalorizamos qualquer setor, o sistema inteiro sofre eventualmente. O aumento salarial que autorizei não foi um gesto impulsivo, mas o primeiro passo de uma estratégia abrangente para criar uma cultura corporativa mais saudável e, sim, mais lucrativa a longo prazo. Ela sorriu, percebendo que suas palavras haviam captado a atenção completa da sala. Para responder diretamente, não considero valorizar adequadamente nossos funcionários uma decisão populista. Considero um investimento sólido no futuro da Torres em Vasconcelos. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, e Helena notou vários repórteres rabiscando furiosamente em seus blocos de notas. Aquela seria a manchete, não as acusações de Augusto, mas sua resposta a elas. Quando a coletiva terminou oficialmente, Helena foi cercada por um pequeno grupo de jornalistas que queriam detalhes adicionais. Respondendo pacientemente a cada um, ela notou pelo canto do olho Júlio conversando animadamente com um repórter, provavelmente compartilhando sua experiência de trabalhar ao lado da faxineira que se revelou herdeira. Enquanto isso, em seu apartamento, Augusto Torres assistia à transmissão com uma expressão de fúria contida. Sua tentativa de desestabilizar Helena havia, de alguma forma, se transformado em uma plataforma
para ela demonstrar exatamente o tipo de liderança carismática que ele nunca conseguira projetar. Ela é mais parecida com Carlos do que eu imaginava, ele murmurou para si mesmo, desligando a televisão com um movimento brusco do controle remoto. Seu telefone tocou. Era seu informante dentro da empresa. As ações estão se recuperando. A voz no outro lado da linha informou. Subiram 2% nos últimos 30 minutos. Os investidores parecem impressionados com ela. Augusto desligou sem responder. Sua mente já trabalhando em uma nova estratégia. Precisava de algo mais substancial, algo que atingisse Helena onde ela era mais vulnerável. Seus olhos voltaram-se para a pasta marcada CT, que havia separado anteriormente. Talvez fosse hora de revelar alguns segredos de família, não os seus, mas os de Carlos Torres. Segredos que poderiam abalar a fé que Helena tinha em seu amado pai. De volta a Torres em Vasconcelos, Helena finalmente conseguiu escapar do assédio da imprensa e retornar ao seu escritório, onde Marcela a esperava com uma expressão que misturava admiração e preocupação. "Você foi brilhante", a advogada comentou. "Autêntica, articulada, convincente, mas... Helena ergueu uma sobrancelha, servindo-se de um copo d'água. Mas Augusto não vai desistir. E agora ele está encurralado, o que o torna ainda mais perigoso. Helena assentiu, pensativa. "Eu sei, ele vai procurar algo mais pessoal, algo que possa me atingir emocionalmente." "Como o quê?" Helena hesitou, lembrando-se do conteúdo da pasta que Ricardo lhe entregara e das outras revelações que seu pai havia mencionado na carta. "Como a verdade sobre meu pai", ela finalmente respondeu. "Ou pelo menos a versão da verdade que Augusto quer que eu acredite." O resto do dia transcorreu em um borrão de reuniões, telefonemas e decisões executivas. Quando Helena finalmente conseguiu um momento de solidão em seu escritório, já passava das 8 da noite. O prédio estava quase vazio, exceto pelos seguranças e algumas equipes trabalhando em projetos com prazos apertados. Exausta, ela se permitiu afundar na cadeira, de couro que havia sido de seu pai, girando-a para contemplar as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Em apenas 48 horas, sua vida havia sido completamente transformada, de uma faxineira anônima para o centro das atenções corporativas e midiáticas. Um suave toque na porta interrompeu seus pensamentos. Para sua surpresa, era Dona Conceição, a antiga governanta da família, carregando a caixa de documentos que Helena havia solicitado. "Conceição", Helena exclamou, levantando-se para abraçar a senhora de cabelos grisalhos. Não precisava trazer pessoalmente, poderia ter enviado. A idosa sorriu, o rosto enrugado iluminando-se com afeição genuína. "E perder a chance de ver você sentada na cadeira do seu pai? Nem pensar." Ela colocou a caixa sobre a mesa com cuidado. Além disso, algumas coisas são preciosas demais para confiar a estranhos. Helena sentiu uma onda de emoção ao olhar para a caixa. Um simples recipiente de papelão que continha fragmentos do passado que havia deixado para trás. "Obrigada por guardar tudo isso todos esses anos." Conceição fez um gesto de dispensa com a mão. "Seu pai me fez prometer antes de partir. Disse que um dia você voltaria para reclamar o que é seu por direito." Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Ele teria ficado tão orgulhoso hoje, minha menina. Após a partida de Conceição, Helena abriu a caixa com reverência. No topo estava um álbum de fotografias que não via há uma década. Imagens dela, criança com os pais antes do divórcio. Helena, adolescente ao lado do pai, em eventos da empresa. Momentos capturados na casa de praia da família, onde haviam passado tantos verões felizes. Sob o álbum, encontrou outros tesouros. O relógio de pulso favorito de seu pai, que ele sempre prometera lhe dar um dia. Cartas que ela havia escrito da faculdade. Uma coleção de cartões de aniversário trocados ao longo dos anos. Cada item era uma confirmação silenciosa de que, apesar das manipulações de Augusto, o amor de Carlos Torres por sua filha havia permanecido constante. No fundo da caixa, Helena encontrou um envelope pardo lacrado com o emblema de um escritório, de advocacia. Seu coração acelerou ao abri-lo
e descobrir um documento datado de uma semana antes da morte de seu pai. Um testamento alternativo, nunca registrado oficialmente, declarando inequivocamente sua intenção de deixar o controle majoritário da empresa para Helena. Ele tentou me proteger, ela murmurou para si mesma, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. Mesmo no fim, ele tentou. Enquanto Helena processava essas descobertas emocionais, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo a compeliu a atender. Helena Torres, ela respondeu profissionalmente. Impressionante performance hoje. A voz de Augusto soou do outro lado da linha, fria e controlada. Quase me convenceu que você realmente se importa com os faxineiros e não está apenas usando-os como peões em seu jogo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a voz firme. Não estou jogando, tio Augusto. Estou liderando. Há uma diferença. Semântica, ele respondeu com desdém. No fim, tudo se resume a poder e quem está disposto a fazer o que for necessário para mantê-lo. Se é isso que você acredita, então nunca entendeu realmente o que meu pai construiu. Um silêncio pesado se estendeu por alguns segundos antes de Augusto falar novamente, sua voz agora perigosamente suave. Falando em seu pai, você realmente acha que o conhecia, Helena? Que sabe que tipo de homem ele era quando as portas estavam fechadas e as câmeras desligadas? Helena sentiu seu estômago contrair. Era exatamente o que Marcela havia previsto, um ataque à memória de seu pai. Não vou participar deste jogo, ela respondeu firmemente. Se tem algo a dizer, diga diretamente ou não diga nada. Tão impaciente, Augusto suspirou teatralmente. Muito bem, amanhã você receberá um pacote. Sugiro que o examine em privado, a menos que queira que certas verdades sobre Carlos Torres se tornem conhecimento público. Chantagem, tio. É tão previsível que chega a ser decepcionante. Não é chantagem oferecer conhecimento, querida sobrinha. Considere um presente, a oportunidade de conhecer o homem real por trás do mito que você construiu. Antes que Helena pudesse responder, Augusto desligou, deixando-a com uma sensação inquietante de apreensão. Ela sabia que deveria ignorar suas insinuações. Era claramente uma tentativa de desestabilizá-la emocionalmente. Mas uma parte dela não podia evitar se perguntar o que exatamente ele planejava revelar. Seu telefone tocou novamente quase imediatamente. Desta vez era Ricardo Vasconcelos. Helena, desculpe ligar tão tarde, mas achei que deveria saber. Nosso departamento jurídico acabou de me informar que Augusto entrou com uma ação contestando a validade da votação do Conselho. Ele está alegando que a remoção dele não seguiu os procedimentos adequados do Estatuto. Helena suspirou, massageando as têmporas. Isso era esperado. Alguma chance de ele ter sucesso? Legalmente, muito pequena. Seguimos todos os protocolos, mas é uma tática de atraso e distração. Ricardo hesitou. E ele aparentemente anexou alguns documentos pessoais ao processo, alegando que são relevantes para estabelecer o padrão de comportamento antiético na gestão da empresa. O coração de Helena afundou. Augusto não estava blefando sobre expor segredos familiares. Ele já havia começado o processo. Que tipo de documentos? Não sabemos exatamente. O juiz colocou-os sob sigilo temporário, a pedido dos advogados de Augusto, pendente de uma audiência preliminar. Helena fechou os olhos tentando organizar seus pensamentos. Quando é a audiência? Sexta-feira. 3 dias. 3 dias para se preparar para qualquer bomba que Augusto planejava detonar. 3 dias para decidir como proteger simultaneamente a empresa, a memória de seu pai e sua própria posição recém-conquistada. Obrigada por me avisar, Ricardo. Podemos nos reunir com a equipe jurídica amanhã cedo para preparar nossa resposta. Após desligar, Helena voltou sua atenção para a caixa de lembranças e o testamento não registrado. Por um lado, era uma evidência poderosa das verdadeiras intenções de seu pai. Por outro, o fato de nunca ter sido oficializado legalmente limitava seu valor jurídico. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Laura, sua mãe. Acabei de ver sua entrevista coletiva. Você estava magnífica. Tenha cuidado com Augusto. Ele sempre soube onde encontrar as fraquezas das pessoas, inclusive as de seu pai.
Helena franziu o senho, relendo a mensagem várias vezes. Havia algo na maneira como sua mãe mencionou as fraquezas de seu pai, que despertou uma memória distante, uma discussão acalorada entre seus pais, que ela havia testemunhado quando criança, algo sobre decisões empresariais que haviam afetado a família. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se Augusto não fosse o único com segredos? E se a chave para neutralizar seu ataque estivesse não em negar o que quer que ele planejasse revelar, mas em contextualizar adequadamente? Com chame renovada determinação, Helena pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Mãe? Precisamos conversar sobre papai, Augusto e tudo o que aconteceu 10 anos atrás. Do outro lado da linha, Laura Mendes suspirou profundamente. Estava me perguntando quando essa ligação viria. Sim, querida. Está na hora de você saber toda a verdade. O restaurante escolhido por Laura Mendes ficava em um bairro tranquilo, longe do centro financeiro, onde a Torres em Vasconcelos dominava o horizonte. Era um lugar discreto, frequentado principalmente por moradores locais. Improvável que alguém reconhecesse Helena ali, especialmente às 7 da manhã. Helena chegou primeiro, selecionando uma mesa nos fundos que oferecia privacidade. Quando Laura entrou, Helena foi imediatamente atingida por uma onda de nostalgia. Sua mãe, aos 58 anos, continuava elegante e composta, com os mesmos olhos perspicazes que Helena havia herdado. Usava o cabelo mais curto agora, com fios grisalhos, que não se preocupava em esconder, e vestia-se com a simplicidade sofisticada de sempre. Helena, Laura a cumprimentou, inclinando-se para beijar sua bochecha antes de sentar-se. Você parece exausta. Obrigada pela observação, Helena respondeu com um sorriso irônico. Foram dias intensos. Laura estudou a filha com olhos críticos. Você sempre se parece mais com seu pai quando está determinada a provar algo. Tem a mesma expressão que ele tinha quando enfrentava um desafio particularmente difícil. Um garçom aproximou-se para anotar seus pedidos. Apenas café para Helena, café e torradas para Laura. Quando ele se afastou, Helena foi direta ao ponto. Augusto está planejando revelar algo sobre papai, algo que ele acredita que pode me desestabilizar ou prejudicar a imagem do papai publicamente. Laura não pareceu surpresa. Imaginei que chegaria a isso eventualmente. Augusto sempre foi criativo em suas vinganças. O que você acha que ele tem? Laura respirou fundo, suas mãos perfeitamente manicuradas, ajustando a xícara de café, que acabara de chegar. Helena, seu pai era um homem extraordinário em muitos aspectos. Visionário, dedicado, brilhante nos negócios, mas... Helena pressionou quando sua mãe hesitou. Mas ele era humano, com falhas e complexidades como qualquer pessoa. Laura tomou um gole de café, organizando seus pensamentos. Nos últimos anos de nosso casamento, Carlos estava obcecado com a expansão da empresa. Era mais que ambição, era quase uma compulsão. Houve decisões que ele tomou durante esse período que posteriormente lamentou profundamente. Helena sentiu seu coração acelerar. Que tipo de decisões? Em 1998, a Torres em Vasconcelos estava passando por dificuldades financeiras devido à crise econômica. Seu pai estava desesperado por capital de investimento. Laura fez uma pausa claramente desconfortável com a continuação. Ele chegou a um acordo com certos investidores cujas práticas de negócios eram questionáveis no mínimo. Criminosos? Helena perguntou diretamente. Não exatamente. Digamos que eram pessoas que operavam nas zonas cinzentas da lei. Nada foi explicitamente ilegal, mas era eticamente duvidoso. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words get vision? Kind of broken. I didn't realize they were true sight.
It gave vision of the thing. Are you Techie's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Wait, so how does it work? You put it on. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. My Alright, that means gosh. Red King's alone. Yes. Bitch is hurt. I must do shield kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. watch the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As That was ambitious. Oh. impaled. What's he saying? Violet van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this spot. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire's
Dire's structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about horchata anything that's happening here. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. What the fuck was that? Touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest, it probably How are you, chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you In say. the club. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's courier has gone. I only wanted to. still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might be because of